Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastolcast. E no podcast de hoje estamos aqui para mais uma atualização da guerra dos streamings. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e você se acostuma com as coisas, mesmo se às vezes não devesse. Eu sou o Osmio e a decisão de seguir em frente ou olhar para trás é sua. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Franço, hoje estamos aqui pela segunda vez no ano para comentarmos muito sobre a guerra dos streamings, né, atualizações, comentários do que aconteceu nesses últimos 6 meses, mais ou menos, que nós tivemos aí, né, desde o nosso último programa. Mas antes disso, temos que falar sobre os nossos últimos podcasts, que foram o Mini Serastocast sobre Andor e o Serastocast sobre Desencantada. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 5 minutos e 20 segundos. E eu acho interessante, já que estamos fazendo um recordatório, recentemente, né, estamos gravando no dia 10 de dezembro, e na semana passada, nós tivemos a retrospectiva do Spotify, tanto para as pessoas que assistem músicas, né, inclusive a gente, tal, qual ritmo a gente gosta, tal, tanto para os podcasts e para os produtores dos podcasts, que nos inclui, né? Sim. E, olha... Muito obrigado, gente. Sim, nós ficamos bem felizes com os números, né? Com as métricas que o Spotify trouxe. Muitas nos surpreenderam, então nós agradecemos sempre ao engajamento de vocês. Agradecemos se você deixou, né? Ou se também se puder deixar uma avaliação no nosso programa. Seguir aí, né? Ouvir o nosso programa se você gosta. Então... muito obrigado mesmo. Sério, é reconfortante saber que a nossa mensagem está chegando para as pessoas, né? Sim. Porque a gente tá falando aqui, e a gente tá falando, né, majoritariamente eu e Osmio, e muitas vezes a gente acha que a gente tá falando pro vazio, né? Exato. E ninguém tá ouvindo, além de nós mesmos, né? Então, é bacana ouvir, saber que tem outras pessoas, né, que tá chegando essa mensagem em algum lugar, né? Sim, exatamente. Então, nosso muito obrigado. Exatamente. Mas outras mensagens que estão chegando, pode ser a mensagem que você irá enviar com seus comentários para a seção de e-mail dos próximos programas nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, @Serastol, nos próprios comentários desse podcast lá no YouTube, porque está disponível no YouTube, ou também por e-mail serastol@gmail.com. No caso de hoje, nós pegamos tweets, né, sobre Andor e Desencantada. Vou começar com o Desencanto, né? JJ Secret Diary e @Billier43, realmente bem, né, não senti uma coerência, mas o Twitter é assim, né? Sim. Vamos lá. Prefiro ainda o primeiro. Acho que a minha emoção de infância fez o outro ser melhor. Neste, pareceu apenas aqueles velhos clichês em que o personagem quer que tudo seja perfeito, mas acaba se arrependendo. Mas foi bom relembrar e ver como a velhice alcança a todos. Eu peguei esse tweet porque eu achei essa parte de ver como a velhice alcança a todos. Eu falei, gente, mas aí é a velhice da pessoa. Porque no filme, eles estão bem jovens ainda, né? Isso é engraçado. Então, realmente, a gente talvez pra ver a velhice nossa, né? Porque quantos anos você, Osmo, tinha na estreia do primeiro filme? Quando estreou o primeiro filme? Vou pesquisar agora. 2007. Eu tinha 4 anos. E você tinha 5. 5 anos. Na verdade, você também tinha 4 porque ele lançou um dia antes do seu aniversário. Fica aí o spoiler, então, de quando é o aniversário do Franço. Fica a pesquisa antes de estreia Encantada. Aí vocês vão ver a estreia no Brasil, e foi um dia antes do meu aniversário. Mas então, avançando, eu peguei aqui um tweet referente a Andor, do Chico Freire, @FCN Freire. Correto. Que disse o seguinte: uma das séries mais incríveis que já tive o prazer de assistir. The Mandalorian é incrível, mas boa parte por causa do fanservice. Não vou mentir, e aí tá certo. Andor é literalmente zero fanservice. Isso é verdade. É uma obra-prima, uma das melhores coisas que já foram produzidas no universo Star Wars. E eu, como fã de Star Wars, posso dizer, isso é verdade. Eu achei que ele, no momento, eu achei que ele ia falar, no melhor coisa que já foi produzida pela sétima arte. Eu ia falar, caramba.
Não, é muito boa. É uma das melhores séries do ano. Inclusive, está muito bem posicionado na lista do Metacritic, que faz a reunião das séries que mais aparecem nos top 10 dos críticos americanos, principalmente. Está muito bem posicionada. E se você quiser saber as nossas séries favoritas do ano e também as piores, aguarde pelo próximo programa, que vai ser o programa de final de ano, que aí, né, vamos revelar. Eu acho que quem não conhece já tem uma boa ideia, né? A gente já vai ser a nossa terceira vez, se Deus. Quem segue a gente no Twitter já tem uma ideia da minha lista, porque eu já falei algumas vezes, na verdade. Mas, aguarde pelo programa pra conhecer a do Osmo, principalmente. Exato. Mas, então, vamos para a discussão, vamos para a treta? Vamos. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now, dessa vez para retornarmos, né, eu tava vendo aqui, o nosso último programa de Guerra dos Streamings foi o Seristocast 87, faz um bom tempo já, foi lançado há 6 meses, então realmente uma discussão de 6 em 6 meses, e muita coisa aconteceu desde esse momento, né, França? A gente tava falando, eu lembro naquela época, a gente pode fazer como a gente costuma trazer, que é comentando dos streamings principais, né, individualmente, e depois um balanço ali dos outros streamings. Mas, que quanto a Netflix, que é o nosso streaming principal, nós estamos comentando que os números dela foram bem preocupantes, né? E eu acho interessante, na realidade, a gente falando da Netflix e falando dos outros streamings, caso você queira, né, uma cobertura mais rápida, que a gente vai fazer um panorama geral, né, de todas as mudanças, nós temos nosso programa que é o Plantão Seristocast, que a gente foca de notícias mês a mês. Então tem uma cobertura ali mais constante, né, de dar pra ali comentar as coisas mais próximas. Então a gente comentou muito sobre HBO Max, sobre Netflix, etc. Né? Então, tá tudo disponível de cada mês. Foi um projeto que a gente começou em janeiro, né, desse ano. E já estamos ali, já entregamos, né, o de dezembro. Então foi um projeto que começou esse ano e que nós gostamos muito de fazer. Mas voltando, né, pra Netflix. Então, ela tinha números bem preocupantes no começo do ano, principalmente. Depois teve aquela questão de cobrar das casas, né, que eles estavam com esse projeto. Esse projeto começou a ser aplicado em alguns países e depois já foi logo retirado, pelo que eles sabem. Graças a Deus. Em alguns territórios da América Latina. Vocês vão pegar países não tão populosos, né? Peru, onde eles não têm tantos assinantes assim. Exatamente. Né? E depois eles logo retiraram. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Pode acontecer. Eles podem só estar estudando como vão fazer. E também outra novidade foi que nesse meio tempo foi lançado o plano com anúncios da Netflix, que é mais barato. E também, a gente falou isso da última vez e foi uma coisa que eles fizeram. Não existe mais a Netflix o plano 480p, né? Eles aumentaram todas as qualidades, né? Pelo menos para 720, que ainda assim é bem ruim, né? Considerando o atual, mas agora eles não têm mais o 480. E é interessante sobre essa questão dos planos, né? Porque o preço que a Netflix oferece como preço, eu ia falar promocional, mas o preço mais barato com anúncios ainda é mais caro do que muitos streamings. Eu não estou aqui falando sobre a Amazon, que nós temos que comentar também sobre os preços da Amazon, ou sobre Apple, etc. É quase o preço da HBO Max, né? Você arredondando a Netflix com anúncios apenas no seu celular, é R$7 mais baratas do que a HBO Max, que te oferece 6 telas em todos os dispositivos que você quiser. Então... Sem anúncios. Sem anúncios, exatamente. Então, eu lembro que quando saiu o valor, muita gente foi incomodada, né? Porque já te oferece a limitação de dispositivo e o preço, pra mim, como consumidor. Com anúncio, Netflix, né? Nós sabemos qual é o tamanho dela, sabemos os custos, R$10. R$10,90. Pra mim, alguma coisa é mais ou menos entre 10 e 15, né? R$3. Na hora de você assinar um streaming, cada centavo conta. Porque hoje em dia é muito difícil alguém assinar apenas um streaming. Então, acho que se eles tivessem deixado uns 50%, 25% mais barato, talvez a resposta tivesse sido um pouco melhor, né? Não tivemos ainda acesso a esses números. Mas não temos, assim, na verdade. As notícias dos últimos meses apresentam uma melhora. Que a expectativa de queda deles era feia, né? Para esse segundo semestre. Segundo o número aqui que eu peguei, a Netflix ela teve um aumento de 10% no número de assinantes. Isso no mês de outubro. Então, houve um crescimento realmente. Sim. Ela foi ultrapassada por um outro streamer, a gente vai chegar ali daqui a pouco nos Estados Unidos, que a gente daqui a pouco comenta sobre ele. Mas... Isso é importante, que pode ser... Estados Unidos, em questão de streaming, é importante porque pode ser o princípio de uma virada global, né? Exatamente, né? Que é o mercado principal dos streams também, né? Onde eles têm o maior foco, né? É onde eles ganham mais, né? Também. Exato. Então... Mas depois a gente fala sobre isso.
Então a Netflix houve aí um crescimento de assinantes, mas agora, voltando, vamos falar de conteúdo. Né? Sim. Nesse segundo semestre, a Netflix não pode criticar em nada as coisas, porque ela teve sucessos inacreditáveis, né? Isso foi surpreendente. Ano passado ela teve Round 6 e tal, mas que foi ali a coisa principal do ano, e no final teve Don't Look Up, né? E agora, nesse ano, ela teve ali grandes sucessos que ninguém... Exato. Ela teve muita coisa... Muita coisa que foi bem, não se esperava que ia tão bem, ou não tava no hype geral, né? Quando a gente começou a falar lá no começo do ano, tal coisa. A gente não imaginava que ia ser um sucesso tão grande assim, né? Como muita coisa tem sido. Exatamente. Então nós tivemos o sucesso esperado, que foi Stranger Things 4, né? Principalmente da segunda parte, mas a primeira parte também, que foi muitas horas, né? É que também era bem longo, né? Mas foi muitas horas assistidas. Aí também é meio que um cheat. Exatamente. E depois nós tivemos Dahmer, que foi uma coisa que, além de não ser esperado, eles não investiram, porque o trailer da série saiu uma semana antes, né? Não tinha data, não tinha... não tinha divulgação. Uma semana antes, né? Eles divulgaram, Exato. Foi uma coisa que foi no boca a boca, tal. Muita gente questiona a qualidade, se a série deveria ser feita ou não, mas foi um baita sucesso. E logo depois, né, uma série do Ryan Murphy, ele já emplacou um outro sucesso, que foi Bem-vindos à Vizinhança. Esse aí, realmente, eu acho que era bem ruim, esse aí eu não vou nem falar, mas teve ali uma abrangência grande. E depois nós tivemos Wandinha, né, mais recentemente, outro grande sucesso, hit que aconteceu na Netflix. Esse eu acho que um pouco mais esperado, mas também não era aquela coisa que o pessoal imaginou que iria entrar no top 3 de horas da Netflix. Exato. Então foi, assim, uma chuva de sucesso, até garantiu, né, o contratinho do Ryan Murphy por mais alguns anos. O Ryan Murphy tava precisando, realmente, porque ano passado tava um pouco complicado pra ele, viu? Então, de conteúdo, ela tá abastecida. Mas o que eu gostaria de comentar, né? A gente comentou no último podcast sobre Guerra dos Streamings, que talvez a saída fosse a produção de conteúdos locais e regionais, como, por exemplo, séries e filmes brasileiros, né? No caso... Dava-se entender que era a intenção de não só a Netflix, como todos os streamings, todos menos Disney, na verdade, caminhar nessa direção. E não é muito bem o que a gente viu, né? Nesses 6 meses nós vimos produções saindo, né? Nós vimos Maldivas, Só Se For Por Amor, Os Suspeitos, filmes brasileiros, filme com a GK lá, por exemplo. Filme de Natal, né? Mas, principalmente as séries, você vê ali um investimento na primeira temporada, só que uma confiança muito baixa para uma segunda temporada, tanto que essas séries todas foram canceladas e não terão segundas temporadas. Principalmente, Maldivas até dá para você pensar como uma minissérie, e eu acho que Os Suspeitos também, mas, por exemplo, Só Se For Por Amor, tem um gancho muito claro, né? Falta informação. Então, eu não sei se aposta na primeira temporada e quer que seja um baita hit, né? Eu acho que vai bem nacionalmente, mas eles não sei se eles querem que toda a série seja um Stranger Things 4. A gente vem, inclusive, comentando sobre os sucessos, né? Também tivemos Sandman, que é uma coisa importante. Mas Sandman marca uma questão muito importante, que mostra pra gente claramente, como você comentou, né? A conduta da Netflix referente a renovações. Neil Gaiman quase chorou, ele quase fez excursões pelo mundo, implorando para as pessoas maratonarem Sandman. Não assistirem, maratonarem, né? E a gente vê que, imagina... Exato, mas a gente vê uma série daquele porte que... muito tempo antes dela ser renovada, ela já tinha tido um sucesso estrondoso, essa que é a verdade, e pelo que dá a entender, o Neil Gaiman teve medo de não ter renovação. Então a Netflix, ela realmente só tá apostando ou em séries, por algum motivo ela mantém, né? Como, por enquanto, The Witcher, né? Tivemos essa mudança, não sabemos como vai ser, mas que mesmo os números da série só caindo, temos aí a certeza de pelo menos 4 temporadas, ao que tudo indica, ou tem que ser um sucesso absoluto. O que não é, talvez não volte. Eu não acho que seja o melhor comportamento, sendo bem sincero. Eu acho que você investir em produções que não são tão estrondosas, mas que elas têm um engajamento bom, né? Elas cativam ali um público bom, pra mim também não é ruim. E tem séries que se provam a longo prazo, né? Como eles têm muita confiança. Que nem a gente sempre fala, isso aí já chovendo molhado. Tem a questão da maratona, de lançar tudo de uma vez prejudica. Beleza, isso aí já falamos várias vezes. Mas a própria questão de na segunda temporada as coisas brilharem. Por exemplo, o próprio Breaking Bad foi uma série que foi quase cancelada na primeira temporada. E depois se tornou o que se tornou, né? E o The Office, por exemplo, a mesma coisa na primeira temporada. Não era desse jeito, tinha uma audiência bem ruim, e depois ela foi crescendo na sua segunda, na terceira temporada, tanto em qualidade, tanto em relevância, né? Exatamente, então, você achar que, eu vou fazer uma série de sucesso, desde a primeira temporada ela vai ser um arrombo, vai ser um estouro absoluto. Eu acho um pouco inocente, sinceramente. Isso só gera frustração pro público,
Eu já cansei de ver gente falando, eu cancelei a Netflix porque ela só cancela as coisas, né? Ela acabou pegando essa fama pra ela, de uma série, de um streaming que cancela tudo. E acaba que sendo um investimento que nunca vai satisfazer, né? Exatamente. Mas eu acho que da Netflix é isso, né? É isso. Vamos então agora, meu caro França, avançar. Que tal falarmos de Prime Video? Acho que também tem algumas coisas interessantes para comentar. Esse foi o streaming que passou a Netflix nos Estados Unidos em número de assinantes, né? Exato. Esse número, eu acho que é assim, impressionante, mas é questão aquela coisa, né? O Prime Video, ele não é apenas um streaming. Ele é uma venda casada. Exato. Então, muitas pessoas, eu acredito que podem, e eu acho que é isso, a gente não tem esse dado, né? Porque eu acho que eu não divulgaria isso, né? Tipo, olha... Prime Video e 50 milhões assinam o Amazon Prime, o serviço Amazon Prime. Só que 1/3 veio o Prime Video. Exato, né? Então, é um número relevante, mas a gente ainda não sabe, né, qual é a conversão disso, né? Porque a Netflix, se você assina, é para assistir. O Prime Video, não necessariamente. Exato, eles oferecem os frete grátis, tem Prime Gaming, tem um milhão de coisas. E, comentando sobre o Amazon Prime, tem uma questão relacionada com outro streaming, que nós sabemos agora que a HBO vai ser um parceiro Prime Video, né? Você vai poder alugar coisas ou assinar dentro da Amazon Prime, como o Prime Video Channel, como já é Paramount Plus, como já é o Discovery Plus, Lionsgate Plus, o Look e o Reserva Imovision. Então a HBO Max também vai entrar nisso. Mais pra frente a gente fala a nossa opinião acerca disso. Mas além disso, aqui no Brasil, o Amazon Prime subiu o seu preço, né? Era R$ 9,90, era R$ 10,90. Por muito tempo foi o streaming mais barato, né? Depois veio Apple TV, e agora é R$14,90 na França. É, R$14,90. A Apple também subiu para esse mesmo preço de R$14,90 recentemente. Sim. Então, mas ainda assim continua sendo mais barato. Acessível. São R$6 de diferença. No caso da Amazon Prime é menos, são R$4. Então as coisas elas vão aumentando. Sim. Imaginado, né? Aquela inflação, né, minha gente? Inflação e lucro também, né? Eles tiveram, né, que aumentar a margem de lucro. Longe da gente defender margem de lucro. Não, a gente não tá defendendo o Jeff Bezos. Aumenta, né? Mas é um movimento natural aumentar o preço. Mas falando de conteúdo, nesses últimos 6 meses nós tivemos a grande investimento, né, da Amazon Prime do ano, que foi Anéis de Poder. Né? Exatamente. Tivemos The Boys antes, mas em questão de lançamento acabou sendo eclipsada, né? Porque Anéis de Poder, uma série bilionária praticamente. Uma série que envolveu tanto a compra dos direitos, né, que já foi acho que é 250 milhões, né, que eles pagaram pelos direitos. Sim, e é o direito das obras principais. Exato, né, pra ver o preço. E mais a questão da produção, né, de produzir uma série grandiosa como aquela. Nós temos podcast falando especificamente o que a gente achou, né, inclusive Sim. nós trouxemos nosso amigo também pra discutir mais. Discutimos o próprio filme Senhor dos Anéis, depois discutimos a série, né, tudo que ela trouxe. O que a gente gostou foi uma série divisiva, né, em muitos momentos. Mas em questão de investimento, eles investiram. E quanto a retorno do público, a gente comentou, né, no começo do ano que vinha se criando essa rivalidade House of the Dragon e Anéis do Poder. É inegável que o engajamento de House of the Dragon é maior. Isso é inegável. Foi bem maior. Mas os números de público e horas assistidas, quem venceu foi Anéis do Poder. É engraçado, né? Talvez as pessoas... Por que as pessoas comentaram menos, né? Não sei se... Sabe o que eu fiquei pensando? A natureza dos acontecimentos de House of the Dragon talvez gere maior burburinho. Não só isso. Eu acho que Anéis do Poder foi assistido por mais pessoas por conta da classificação. É, também. É um ponto bem relevante. É verdade, é verdade. Porque não que crianças vão assistir Anéis do Poder. Mas muita gente não gosta de séries violentas, séries com uma temática mais adulta. E a marca Senhor dos Anéis ainda é muito relevante. Então talvez por conta disso... Lá fora, né, Inglaterra e Estados Unidos, muita gente lê Senhor dos Anéis. É uma leitura obrigatória em muitas escolas. É tipo o nosso Machado de Assis, o Tolkien. Então tem um apelo muito forte e números muito bons, né? Interessante, é verdade. Não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque House of the Dragon, que tá muito ligado a Game of Thrones, todo mundo pensa na baixaria, né? Exato, sangue, morte. E mesmo que... Não, House of the Dragon é bem pesado. Fala de temas bem pesados, né? Então... É muito mais sangrento, eu diria até. É muito mais denso também, né? De história, assim, de temas. Game of Thrones começou bem mais tranquila.
Então, realmente. Mas talvez, principalmente que a gente tá falando de engajamento Twitter e Instagram, são pessoas mais velhas que eu acho que comentariam mais House of the Dragon. Né? Não, são pessoas mais novas até, na verdade. Não, pessoas mais, tipo, não crianças, né? Ah, tá, sim. Que não, Isso é tipo, verdade. não vão twittar, né? Se a gente tirando os pivetes de 13 anos twitteiro, ninguém vai twittar, Mas eles não né? vão twittar sobre isso. Exatamente. Então, acho que tem maior engajamento. Interessante. Mas a Prime Video, acho que é isso, né? Sim. Foi bom ano, acho que a gente pode dizer pra Prime Video. Sim. Assim, ambas as séries principais, The Boys e Anéis de Poder, não foram um sucesso, é claro. Foram. Mas não quanto à opinião pública, não foi um bate-martelo, né? Acho que houveram divergências aí, mas de forma geral foi muito bom. Mais uma coisa que foi caótica foi Warner, HBO Max, Discovery. nesses últimos 6 meses, porque, olha, pegou fogo. Né? Nossa senhora. É verdade que a gente estava construindo um cenário, se eu não me engano, que esse ano ia ser muito favorável para HBO Max, né? Eu acho que, pelo menos no último série do Cast, o cenário que a gente estabeleceu da guerra dos streamings é que podia ser um ano potencial. Mas a gente viu que foi um complicado para eles. Assim, foi bom, mas internamente foi complicado. Internamente foi um caos total, né? Foi Succession. Sim. Tal qual a série que está na plataforma, foi caótica. Exato. Porque nós tivemos uma nova pessoa assumindo a frente do grupo, Warner Bros. Discovery, que é o David Zaslav. Antes era comandado por um cara que chamava Jason Kyler, que ele tinha uma política muito voltada ao streaming. Ele foi a pessoa que deu aval para os grandes filmes da Warner do ano passado, lá nos Estados Unidos, que eu já falou, é o mercado principal, saírem ao mesmo dia no cinema e nos streamings, e no HBO Max, que é o caso de Matrix, o caso de Duna, o caso de outros vários filmes relevantes. E, né, trocou a gestão para o David Zaslav, que tem uma política completamente diferente, que ele é totalmente apoiador do cinema, e do cinema tem que ter uma grande janela até chegar no meio digital. Então foi uma completa transformação do objetivo da empresa, né? Não só isso, ele também ele limitou as produções de streaming. Ele estabeleceu que nenhuma produção poderia passar 35 milhões de dólares, né? Por exemplo, Pacificador, que foi um sucesso gigantesco da HBO, né? Uma série da Warner. Isso é uma série do primeiro semestre, né? Mas ela custa mais que 35 milhões. Então ficou essa dúvida do que seria. E tivemos a polêmica de Batgirl, tivemos a polêmica do que ia ser dessa fusão dos streamings, né? Que nós chegamos agora na notícia que vai se chamar Max, o próximo streaming, né? Que vai juntar com a Discovery. Mas deve manter a plataforma e parte da identidade do HBO Max. Então, foi complexo. Né? E agora essa notícia que eles vão integrar os Prime Channels, né? O que eu sinceramente, sei lá, né? Teve a notícia que eles iam começar a tirar coisa do catálogo, coisa original, pra vender pra outros streamings, alugar pra outros streamings. Agora essa notícia, eu sinto que é você querer farmar muito dinheiro em vez de você consolidar o seu streaming, né? Eu vejo assim. Não acho que tem motivo pra eles fazerem isso. Complexa, né? Uma situação complexa, porque além disso nós tínhamos cancelamento dos projetos do J.J. Abrams, por exemplo, que iriam custar muito, o cancelamento da própria Westworld, né? Faltando uma temporada, porque era planejada. Ele ia pagar a dívida no bolso. Eu acho que o David Zaslav, né, que a gente apelida como o Nero de Hollywood, ele é um homem extremado, né? Mas eu até compreendo. Vamos tentar entender, né? Ele é um homem do dinheiro. Ele é um businessman. Que veio para resolver a questão monetária, né? Sem se preocupar aí com, talvez, o sentimentalismo, né? Que não é que o Jason Kyler, nossa, maior apoiador das emoções, não é nada disso. Exato. Mas que ele me parece muito mais focado, assim, não, nós temos uma planilha para resolver e nós vamos resolver ela. Então, assim, por exemplo, os próprios originais HBO, originais Warner que estão na plataforma. Eles estão na plataforma, mas eles custam alguma forma para você estar ali na plataforma. Você paga royalties, por exemplo, os atores, tal, etc. Né? Mesmo sendo uma coisa sua, você ainda tem um custo, não um custo exorbitante, mas você ainda tem um custo associado àquele negócio, porque você tem imagem das pessoas, você tem direito de roteiro, de direção das pessoas, né? Exato. Então, beleza, você tem esse custo. Tem gente que acha que vale, né? Manter tudo que é seu dentro do stream, porque é seu.
né? Você tá É o assim. padrão. Atualmente é o padrão de funcionamento. O David Zaslav pensando em planilha, em cortar custo, é talvez um movimento natural, mesmo que muito bizarro e muito na contramão do que está se pensando, vender, né? Isso e Sim. transformar. E também a gente fala em vender, parece que, então vai ter finalmente Game of Thrones na Netflix. Eles não vão também colocar as joias da coroa na mão de outros streamings, né? São algumas obras que têm a sua relevância, mas são algumas obras, não sabemos ainda o que vai ser, não aconteceu ainda, né? São boatos, são projetos, mas que eles vão permitir que outros streamings tenham perante um aluguel ali para a HBO, para a Discovery, na verdade, que é a empresa. Isso pra mim é muito mais problemático do que a entrada deles nos Prime Video Channels. Eu acho que tem menos problema você fazer isso, uma coisa que a Discovery já faz, que a Paramount já faz, ok, do que você começar a alugar suas coisas pra outros streams, né? Porque se eu pago HBO Max, eu quero usar as coisas da HBO. É que isso me parece uma forma de capitalização tipo a mais, tipo o que a Apple já faz, sabe? O Apple TV, ele tem isso, assim, de você alugar tal. Além do Apple TV Plus, que são as coisas deles. Tem o Apple TV, só que é lugar. Eu acho que faz sentido. Eu acho que são acordos que pra mim Sabe qual é o problema? Não é que você vai alugar uma plataforma pra assistir. Você vai ter que pagar outro streaming pra assistir. Você me entende? Por exemplo, da Apple, eu não gosto de coisa de aluguel. Mas se você tá na plataforma, beleza. Mas sei lá, se ele vende os direitos dos filmes do Scooby-Doo, contrato de 5 anos. Netflix pode cair por 5 anos, você me dá aqui esse bolo de dinheiro, fica tudo bem. Se eu não assino a Netflix e quiser assistir os filmes do Scooby-Doo dentro dos termos legais, eu vou ter que assinar a Netflix só pra isso. Uma coisa que não é dela, é da HBO. Pra mim, é aí que é o maior problema. Se fosse um aluguel interno, o que eu também acho complicado, mas se você mantém tudo em casa, é uma coisa. Mas agora eles jogarem pra concorrência, isso tudo, pra mim é meio que um desrespeito com o consumidor. Praticamente, né? Eu acho que existem táticas mais honestas. Ele quer o dinheiro. Não, ele quer o dinheiro, mas a que custo, né? É o eliminar custos. Qual é o custo? Eliminar custos. É complexo. É bem complicada essa história, porque a gente tinha uma gestão anterior que priorizava o streaming a qualquer custo. A gente tem essa aqui que vê o streaming como um peso. Sim. Então, isso que é muito bizarro. É um pensamento muito 2005, sabe? A Netflix, ela já provou. E todos os outros streamers que vieram. Isso aqui dá dinheiro. Isso aqui é uma mina de ouro. Como que o Zaslav me fala em limitar o orçamento das produções a 35 milhões de dólares? Eu discordo nessa questão da mina de ouro. Porque a gente vê que, sim, traz lucro, mas os custos são muito grandes. A própria Netflix, quanto ela se pagou? É que os custos estão crescendo. Isso é verdade. Então, eu acho que foi, muito bacanal. Vamos todo mundo fazer o streaming, é isso aí, cada um tem seu, e todo mundo vai lucrar, porque a Netflix era a única, então ela era meio que exclusiva. Agora que todo mundo tem tudo, tá todo mundo olhando pro lado, olhando pro outro, falando, talvez não fosse tão fácil assim. Mas então, a gente pode trazer essa discussão no final. Acho que é interessante que eu tenho uma pergunta provocadora pra você. Mas vamos avançando então, meu caro França. A gente pode, acho que, comentar agora sobre Disney Plus, Star Plus. Podemos, né? As coisas da Disney, que... Não foi um ano muito brilhante pra eles, né? Acho que não. Eles tiveram ali algumas coisas que foram do boca a boca, tipo o próprio The Bear, que o Cosmo conhecia, que foi uma coisa que deu uma mini explodida aí no Twitter, no Star Plus, etc. Mas não foi um ano assim de grandes coisas pros streams da Disney, né? De certa forma. Não foi um grande ano pra Marvel, não foi um grande ano pra Star Wars. Talvez a feche o ano com uma grande explosão da Disney, que vai ser Avatar, né? Mas isso a gente ainda não sabe, né? Estamos gravando antes. Vamos ver. Então pode ser que seja aquela explosão, né? Mas aí isso aí tá falando de cinema, né? Não é stream. E a pergunta provocadora, que inclusive a gente teve essa mesma conversa, similar, né? Mas agora abrangendo ela um pouco. Avatar voltou pro streaming já. Pra quem não sabia, já voltou. Mas uma pergunta provocadora. A Disney, de forma geral, ela está presa nela mesma? Ela não tá só... já continua aqui fazendo as mesmas coisas, sem mudar muito. E a vida que segue. Isso talvez entre porque eles mudaram o CEO, né? E foi assim, uma mudança Eles saíram de um Bob pra ir pro outro, né? Eles foram do Bob
o antigo, né, que tava do ano passado, desse ano, que foi o que fez o Premier Access, que deu toda aquela treta com a Scarlett Johansson e tal, que era esse Bob aí, e mudou pro CEO antigo, que era o Bob Iger, que foi o que comprou a Marvel, que foi o que comprou a Lucasfilm, que foi o que tornou a Disney expandiu até hoje, né? Sim. E ele foi o que entregou ali no final de 2019, que no final da gestão dele, o Disney Plus. Isso antes da pandemia. Sim. E esse outro Bob assumiu e deu toda essa merda da pandemia. Obviamente não dava pra ele contar com isso. Mas aí foi onde a Disney começou ali a dar aquelas truncadas. Né? 2020 foi um ano bem complicado pra eles. Tivemos Homem-Aranha, tivemos algumas coisas boas. Mas 2021, o resto... 2021, Homem-Aranha já. Essa troca de CEO foi bem bizarra, porque aconteceu, tipo assim, meio sem ninguém esperar. Aconteceu no domingo, de noite, a notícia saiu. Isso não é nada comum, né? Exato. Ele assumiu falando que iria mudar as coisas, tal, que tava bem complicado. Não sei como ele vai orientar a Marvel nesses próximos momentos, né? Lembrando que a DC mudou também de gestão. Não sei se eles vão fazer alguma coisa com a Marvel, porque esse ano foi bem abaixo, talvez, do esperado, né? Até o próprio sucesso de Pantera Negra 2 não foi como o primeiro. As séries da Disney não foram como as primeiras também. O próprio filme da Disney, O Mundo Estranho, foi muito mal de bilheteria, foi um fracasso de bilheteria. Não sei se ele vai se provar no streaming como Encanto ano passado, que vai chegar antes do Natal também. Mas foi Encanto explodiu, né? Mesmo antes do streaming, teve uma popularidade bem notável. Inclusive, essa é uma discussão interessante, porque será que... É outro papo, mas me veio na cabeça agora. O que vai ser do Oscar 2023, categoria de animação, hein? Vai ser Pinóquio, com certeza. Veremos aí, finalmente, Disney não vai levar a estatueta. Finalmente, eu acho, né? Eu acho espero. que o grande concorrente da Disney vai ser Turning Red, né? Porque a gente teve Lightyear, que foi também meio sem hype, né? Meio sem vida. Não foi muito bem. O Estranho foi ruim, de bilheteria, né? Eu não assisti pra saber se é ruim. E a gente tem essa força de Pinóquio, né? Do Del Toro. Eu acho que esse Oscar, eu diria que já tá quase encaminhado, assim, pro Del Toro. Então você vê que, talvez, né? Assim, não que o Oscar é um pacto simbólico, mas essa mudança de gestão, né, tão de repente, para uma pessoa que teve uma fase tão boa da Disney, que a Disney cresceu absurdamente, por conta da Marvel, etc e tal, seja que as contas estão batendo, né? Assim como bateram pra HBO, né, agora podem estar batendo pra Disney, né? A gente falava muito sobre as maneiras que a Netflix estava tomando para resolver. É que a Netflix era bem mais complexa que ela tá sozinha, mas as maneiras que a Netflix estava tomando para pagar suas dívidas, a gente pode estar vendo agora desses outros gigantes para manter os streamings deles, pelo menos, independentes financeiramente, né? Eles não serem um caixa que tira e ser um caixa que põe alguma coisa relevante. Porque vocês são só um rombo onde você tira dinheiro porque tem streaming. Então, quem sabe? Discussão atual, né? Quem sabe o desespero ter batido nesse pessoal todo. E aí, Bob Iger, né? Daqui 6 meses vamos ver como foram as atitudes dele em relação aos streamings da Disney, né? Exato. Mas então vamos para outra gigante, vamos para a Apple. A Apple que eu acho que teve um ótimo ano de estreias, de séries. Proporcionalmente, pro tamanho de cada uma, talvez seja a que foi melhor, praticamente. Top 3. Foi assim, entregou entretenimento, assim, de qualidade, né? Coisas ruins, até acho que um filme dela vai estar ali na minha lista de piores do ano, aguarde. Mas, mesmo assim... Foi, tipo assim, muita coisa boa que a gente teve, muita coisa diversificada, pensando em conteúdo, né? Então nós tivemos o aumento da assinatura aqui no Brasil para R$14,99 também. Mais interessante foi algumas estratégias de marketing que eles fizeram, e aconteceu 2 vezes esse ano, que foi com o documentário da Selena Gomez e com o novo filme do Will Smith, Emancipation. Que foi umas ofertas de tempo grátis para você assistir. Isso eles falam como se fosse um presente, né? A Selena Gomez está dando um presente e o Will Smith está te dando um presente. E, obviamente, é um presente do streaming, né? Exato. E eles estão dando ali 2 meses grátis. Inclusive, eu resgatei esses 2 meses grátis aí do kit para assinar. E eu acho bem interessante isso. Eu não sei o quanto isso é lucrativo, mas é bom também para as novas pessoas conhecerem o streaming, principalmente a Apple, que muita gente acha que você precisa de coisas da Apple para ter o Apple TV Plus, né? E não necessariamente.
É o que eu ia falar pra você, inclusive, eu acho que essa tática não foi visando lucro, mas foi visando chamar as pessoas. Muita gente não sabe, nem sequer que a Apple tem streaming, né? Sim. Então, você deixar de graça, começar a difundir um boca a boca, isso vai chamando as pessoas. Então, eu acho que a Apple, que a gente falou muito, né, que ela tinha muito problema em divulgação, especialmente nas questões regionais. Ela começou, né, há um portal no Twitter já, oficial dela no Brasil. Não é oficial. Não tem? Não é oficial? O portal Apple TV Plus BR, que a gente segue, né? Ótimo portal, inclusive, fica aí a recomendação. Ele é de fãs. Putz, Apple. Mas, ok, ela ainda peca, então, nessa questão, né? Tem que fazer uma coisa mais focada em regionalização, mas acho que essa medida é boa, é um caminho. Mas da Apple, eu queria falar, na verdade, uma coisa da Netflix, que foi uma teoria aí que se surgiu de que a Netflix estava nesse movimento de baixa aí, e a Apple ou a Microsoft iria comprar a Netflix. Essa história da compra da Netflix é antiga, né? Não é novo. Mas surgiu esses boatos aí. Microsoft não pode, nem pode. Inclusive, trazendo aqui agora outra discussão, né? Mas que é relevante. É que a discussão de monopólio acaba que não seria um monopólio, mas acho muito difícil que eles queiram. O governo americano barrou a compra da Blizzard, Activision, pela Microsoft. Mas então, aí é porque é no mesmo ramo de jogos. É no ramo dos jogos, exatamente. Mas eu não vejo o interesse deles nesse caminho. E eu também não acho que a Netflix ela tá tão vermelha, assim mesmo o símbolo dela sendo vermelho, eu não acho que ela tá tão vermelha assim pra uma venda. Não acho. Será? Ted Sarandos ia ganhar uma grana. Pô, um dinheiro. E se a Apple compra, vai ser interessante, hein? O que vai ser? Imagina, é tudo Apple TV? Não, eu acho que a marca Netflix é mais, no quesito streaming, é mais famosa que a Apple TV Plus. Então será que uma mesma empresa com 2 streamings? Ou tipo um Star a Disney Plus, tem 2. Plus, né? A Disney tem 2, exatamente. Seria interessante, né? Porque a Apple que é muito focada na questão de tecnologia, né? E a plataforma da Netflix, né? A gente sempre fala que é a melhor, né? Disparada. É a melhor. Então, isso ajuda muito a Apple TV Plus. Muito. Faz um sentido. Mas se a Microsoft compra, por outro lado, é um potencial gigantesco para a marca Netflix. Por quê? Microsoft é uma gigante em diversas áreas. Isso dá à Netflix uma base, um arcabouço, como o Prime Video tem com a Amazon, por exemplo. Que ela não depende mais de si. Ou todos os streams, na verdade, tem, menos HBO, né? E Discovery, que é só entretenimento mesmo. Mas todo o restante tem essa proteção, esse arcabouço. Mas o próprio HBO tem o cinema, né? Pra dar o contrapeso, né? Exato. Então, se a Netflix comprar por uma Microsoft da vida, o potencial é astronômico, sinceramente. Então, talvez esses rumores conformem. Mas os rumores que a Netflix vai ser comprada, isso é antigo. Rumor de que a Apple iria comprar a A24, isso aí também é super antigo, né? Exato. Um dia, aí quem sabe, né? Vamos vendo, né? Vamos ver o que é. Né? Porque é melhor ter mais empresas, né? Mais diverso. Eu também gosto mais. Eu sou bem anti-monopólio. Mas existe essas teorias aí, né? Sim. Mas então podemos falar de umas coisas menores? Sim, né? Temos aí esses streams que correm paralelamente, né? Como o Globoplay, aqui no Brasil, principalmente. Globoplay que teve ali, principalmente, acho que com o Pantanal, né? Uma coisa bem interessante, assim, de aumento de assinantes, etc. E também com uma novela exclusiva para streaming, que foi o caso de Todas as Flores. Isso é icônico. É a primeira vez que acontece. Né? E que gerou, né, grandes comentários de tipo, deveria ter sido a novela das 9 em vez da novela das 9 da TV aberta, que é o caso de Travessia. Exato, isso é muito interessante. E a Globo, ela faz novela, sei lá, há 50 anos. Mais até. E é interessante porque, pela primeira vez, em questão de público, né? É a primeira vez que tem uma novela original Globoplay, e ela está sendo mais bem comentada e bem avaliada que a novela em voga na Globo. Eu acho que a Globo, ela tá pensando, com certeza, em pelo menos manter esse formato de 2 novelas, né? Duas não, né? E tem Todas 3 as por dia. Flores tem uma estratégia diferente, que eles dividiram em 2 partes de 80 episódios, eu acho. Sim. Então vai estrear uma agora, aí vai acabar, eles estão lançando de forma semanal episódios, tipo assim, pacotes de 8, eu acho. Sim. E depois vai ter a pausa, vai rolar o Big Brother inteiro, e depois, quando acabar o Big Brother, vai sair a segunda parte. Então é uma estratégia de lançamento diferente. Eu acho boa, eu gosto. É interessante. Sim, e eu acho que é uma tendência que eles mantenham, viu? Mantenham. Seria bacana, viu?
né? Porque a Globo, ela ganha muito dinheiro com o Globoplay, né? Muito, muito dinheiro. A Copa, por exemplo, ela não tem mais a exclusividade de transmissão no Brasil, né? Tivemos aí o Casimiro, mas eles ganham muito dinheiro com esses eventos, com o Big Brother, Sim. com a própria Todas as Flores agora, então eu acho que vai ser uma tendência. É engraçado, né, que talvez o Globoplay seja um dos únicos streams que se paguem, né? Sim. Talvez principalmente porque ele é quase de um país só, mas... É porque a Globo é uma marca muito forte, né? A maior TV do mundo. O Globoplay é com anúncios, né? A forma dele é com anúncios não pago, né? Então também ajuda. E eu nunca vi ninguém reclamando, inclusive. Ah, eu acho meio ruim, viu? Eu acho meio ruim, porque você paga e ainda tem anúncio, né? Na versão, qualquer versão. E outra coisa também que o Globoplay faz, que são os canais, né? Canais de TV. Que aí você capitaliza ainda mais. Exato, porque o canal de TV, ele já tem toda a rede de anúncios dele, e você tá capitalizando mais ainda, porque a Globo é de graça no Globoplay. Você não precisa pagar o Globoplay, você já tem a Globo de graça. Mas você tem os pacotes de canais, né? Então você tem Sport TV, o pessoal aí da Copa com certeza assinou. Você tem filmes, né? Telecine também tá no Globoplay, você pode assinar. Então, é muito inteligente. Essas coisas. Porque eles estão capitalizando uma coisa em cima da outra. É dinheiro em cima de dinheiro. É dinheiro, exatamente. E talvez ele realmente seja um dos únicos que se paga, viu? É bem interessante. Sim. Mas eu queria, meu caro Franz, trazer aqui um tópico que você comentou, assim, que eu achei um tema bem, bem interessante. Acho que pode aprofundar aqui no final dessa guerra dos streamings, né? Depois desse panorama geral sobre streamings. Talvez, inclusive, agora que nós lançamos o Minissérie Aristocrata, o nosso novo formato, algumas dessas notícias, dependendo aí do timing, a gente até possa comentar no Minissérie Aristocrata. Coisas assim relevantes, etc e tal. Exato. A gente, né, talvez traga aí notícias também nesse formato mais rápido. Mas o que eu gostaria de trazer é uma reflexão que você raspou nela, que é: será que nós vivemos, né, para ver essa ascensão louca dos streamings? Né, que hoje em dia, se você assina todos os streamings num preço de tabela, sem preço promocional, você paga mais que uma TV, né, que um plano médio de TV. Exato. Será que nós vamos ver fim de streamings? Streamings que vão acabar, seja por compra e união, ou seja, né, por fim mesmo. É um trabalho de sensitividade, né? É uma teoria. Você acha que é possível? Você acha que há cenário para isso ou não? Você acha que eu acho que há um cenário assim. Eu acho que isso demoraria bastante para acontecer. Eu acho que vai, assim, eu espero, né? Sei lá, na próxima década ainda vai continuar, assim, vários streams. Mas talvez comece a rolar mais parcerias e um fundindo com o outro, não necessariamente com compra. De um... Uma coisa como a Amazon já faz, né, com os canais. E talvez mais próximo ainda, sei lá, tipo, criar um streaming conjunto de duas empresas. Eu também não sei como rolaria um acordo desse, né, mas isso aí o futuro não diria. Mas eu acho que muito depois... sempre surgem novas tecnologias, né, novas coisas. Existe aquela teoria de se formar, né, um streaming único, que seria, tipo, lá, uma empresa, tipo a Microsoft, sei lá, por exemplo, ou a própria Apple, de fazer um streaming que une todos por um preço X, sei lá, uns R$100, né? Aí viraria uma nova TV paga, né? É o sonho de qualquer um, né? Então, inclusive, isso é muito interessante. Uma coisa dessa mataria a TV paga? Ah, sim, a TV paga morreu até hoje, né? Mas eu acho que seria, tipo assim, um reboot da TV paga, né? Seria a gente ter corrido pra fora disso e ter voltado. É, uma coisa meio metalinguística, né? De certa forma. Olha só. Mas uma coisa que acho que pode concordar, meu caro Franz, é que nós chegamos em um ápice de número de streamings. Eu não vejo mais streaming surgindo. Não consigo ver. Assim, notícias, nós temos que no Brasil, nos próximos meses, tipo assim, de próximos meses, eu falo daqui, tipo, um mês, 2, vai chegar o AMC Plus, que é o streaming do canal IMC, que vai trazer entrevista com o Vampiro, por exemplo, e que vai trazer os spin-offs de The Walking Dead todos. Sim. Né? A gente sabe isso, que desse novo vai chegar. Inclusive, a gente sabe que talvez o Paramount Plus acabe, esses são rumores, porque o Paramount Plus se retirou de alguns mercados. Eita! Internacionais, eles preferiram sair de alguns países, não é o caso do Brasil, não tem nada anunciado disso, totalmente rumor. Isso aconteceu. Então, talvez a gente tenha a chegada de o MC Plus tá confirmado e, não sei, né, rumor, o Paramount Plus acabe, né, sei lá. Exato. Outra coisa importante também é que tem muitos streamings, muitas produções fortes no Oriente, né? China, por exemplo, que tem um streaming que é praticamente só na China, mas que é um dos maiores do mundo, né? Será que haverá um dia a popularização desses streamings
que nós não conhecemos tanto, esses filmes mais exóticos? É que eu não sei se pode, né, expandir aquele streaming, né? Porque eu não sei se é certo. algo muito ligado Ao governo. ao governo, ao Ministério da Cultura chinês. Não sei, né? Entendi. É verdade, então. Então, não sei. Mas eu acho que está no auge, assim, tá? Está perto do teto, né? Teto de Lembrando custos. que até a própria Disney lá nos Estados Unidos já tem o Hulu, tem o Sport TV Plus, o Sport TV lá. Então, muito... Tá saturado, isso obviamente, né? A gente fala isso, acho que desde o primeiro programa de Guerra dos Streams, né? Então... Isso é verdade. Mas a gente tá chegando no teto de gastos para produções. Teto de streams nós já chegamos. Então vai ser interessante acompanhar os próximos anos. E estaremos daqui 6 meses para comentar novamente a situação dos streams, que obviamente vai ter muito mais treta, porque sempre tem. Exato. Mas agora vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? Então, no início do programa, falamos algumas frases pertencentes às séries que estrearam nesse ano, né? Séries e filmes que estrearam neste ano e que nós dois, aqui presentes, comentamos, assistimos. Exato. E a minha frase foi: você se acostuma com as coisas, mesmo se às vezes não devesse. Eu acho que essa frase pode ser de The Crown. Tu erraste! Você acertou o streaming, mas errou a série. Ela essas duas tiveram temporadas bem criticadas, uma mais que a outra, mas tudo bem. The Umbrella Academy. Me desculpa se comparada com a The Umbrella Academy. Até nessa questão é absurdo. Não, mas foram 2 temporadas criticadas, né? As recentes. Uma delas errou, no caso de The Crown. Mas a minha frase foi a seguinte: a decisão de seguir em frente ou olhar para trás é sua. Vou fazer um chute no escuro, né? Obi-Wan Kenobi. Errou totalmente. Nossa. É Better Call Saul. Faz sentido também, é verdade. Então ficamos na Netflix hoje. Então é isso. Somos vendidos pra Netflix. A gente critica, hoje a gente já elogiou. Elogiou um pouco, criticou também, né? É um tough love. Amor que tá pra cara. Na Netflix no meu top 10 e no meu top séries. Inclusive, ela tá no meu top... mais do que ano que vem. No ano passado, ano que vem, não sei, né? Ela tá no meu top de séries, de melhores e de piores. Mas no meu de filmes, ela tá só no piores. Você não tem nenhum filme da Netflix dos melhores? Interessante, não. Interessante. Eu tenho. Tem alguma coisa muito grande de filme de Netflix na sua cena? Não, é que o meu não é grande. Foi um filme que eu gostei, mas é pequeno. Todos os meus filmes da Netflix, dos meus melhores filmes, do meu top 10, não tem um Netflix. Tô surpreso com isso até. Tô sentindo que eu tô achando... Talvez eu vou ver Pinóquio hoje. Talvez dê tempo de entrar no meu top. Eu também vou ver Pinóquio. Vamos ver se vai entrar. Então, se você descobrir, nos siga nas redes sociais, @SérieStou, no Twitter, no Instagram. Nos siga no podcast para você receber o podcast de especial fim do ano, que vai ter a nossa lista de melhores séries, melhores filmes, piores séries, piores filmes e as expectativas para o ano de 2023. Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.